Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos aí iniciar a matéria, né, da segunda prova, tá? Nós vamos começar agora aqui na nossa segunda prova. A gente vai estar estudando função exponencial e função logaritmo, né? Só que até a gente chegar em função exponencial, a gente precisa saber um pouquinho de equação exponencial para poder analisar a questão da função. E a mesma coisa, para a gente estudar a função logaritmo, a gente precisa estudar um pouquinho de logaritmo. E só para lembrar que o logaritmo, ele é uma sequência da exponencial. Então é importante que vocês peguem bem a questão da exponencial, tá? Dê uma treinada que a gente vai deixar exercício para vocês fazerem. Vamos lá. Antes de eu pegar a exponencial, nós vamos estar trabalhando as propriedades do expoente, tá? E antes disso, eu vou voltar aqui, eu vou fazer aqui que eu falo com a tabuada de potência, que é muito importante que a gente faça isso para você ter esses números em mente, né? Se eu tiver aqui, o que seria isso? Desculpa aqui, o que seria isso? Por exemplo, se eu tivesse 2 elevado a zero, eu tenho que vale 1. Todo número elevado a zero vale 1. O 2 elevado a 1 é o 2. O 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, que dá 4. 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. 2 elevado à quarta, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16, né? E por aí vai. A gente vai fazer isso aqui que eu estou falando que é uma tabuada, porque na hora que a gente está resolvendo uma equação, quando a gente olhar um 8, a gente vai precisar pensar que o 8 é um 2 ao cubo. Quando você vê um 16, você vai pensar que ele é um 2 elevado a 16, tá certo? Então eu preciso dessa tabuadazinha aqui pra gente, tá? Então eu vou completar isso aqui até o 2 elevado a 10, tá? Que dá 1024. 2 elevado a quinta é 2 vezes 2 vezes 2, 32. 2 elevado a sexta, 64. 2 elevado a 7 dá 128. 2 elevado a 8, 256. 2 elevado a 9 dá 512. E 2 elevado a 10, 1024. Certo? Aqui eu fiz as potências de 2. Tá? Elas são muito importantes para a gente, porque você vai precisar, tá? Depois que tiver com fórmula, façam isso aí, 2 vezes 2 vezes 2, para 2 elevado a 7, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 7 vezes, que chega no 128, tá? Pode fazer com calma. Vou fazer aqui a do 3. 3 elevado a 0 também dá 1, afinal, todo número elevado a 0 dá 1. 3 elevado a 1 é 3. 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, que dá 9. 3 elevado ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27. 3 elevado à quarta é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que dá 81. 3 elevado à quinta, 3 vezes 3 vezes 3, ou 81 vezes 3, né? Que vai dar 243. O 3 elevado à sexta é 243 vezes 3, que dá 729. E aqui eu vou pegar o 3 elevado a 7, que vai passar de 1000, né? Que seria o 729, vezes 3, que dá 2187, né? Geralmente os exercícios exploram muito resultados que vai até 3 elevado a sexta, por aí, nem é comum. Por exemplo, 3 elevado a 7, o resultado vai geralmente até 1000. Né? Então a gente precisa focar mais nesses números aqui, né? Não é que você tenha que decorar isso, só quando você vê um 27, por exemplo, você tem que pensar, o 27 é uma potência de 3. Qual potência que é? Aí você vai 3 vezes 3 vezes 3 até chegar no 27. Olhou um 729, aí ele é um número que te lembra uma potência, né? Uma potência de 3. E por aí vai. O 4 não é muito necessário, porque o 4 ele é o 2 vezes 2. Então a potência de 4 vai ficar muito próxima da potência de 4. Né? 4 elevado a 0 daria 1. 4 elevado a 1 é 4. 4 elevado a 2
é o 16, então ele não é muito usado. Né? Uma outra potência que seria muito usada seria do 5. 5 elevado a 0 é 1. 5 elevado a 1. 5 elevado a 2, que é o 5 vezes 5, 25. 5 elevado a 3, 125. 5 elevado a 4, 625. Né? 5 elevado a 5 já passaria de 1000, né? Mas colocando aqui daria 3125. Também seria uma potência interessante de se pensar. Eu vou colocar aqui para vocês a potência do 7, que seria outra interessante, que 7 também é um número primo, e geralmente, né, porque o 6, por exemplo, ele seria uma junção do 2 com 3, por isso não estou fazendo com ele. 7 elevado a 1 é 7, 7 elevado a 1, né, vai ser 7, 7 elevado a 2, 49, 7 elevado a 3 é o 49 vezes 3, né, que é o 7 vezes 7 vezes 7, 7 vezes 7 vezes 7, que daria o 343, né? O 7 elevado a 4 seria o 3 vezes 343 vezes 4. Ele já passa 1000, né? É 2401. Mas vou colocar aqui, deixar registrada essa tabelinha para vocês, né? Que ela é uma tabelinha assim. Esses valores são importantes na hora de você resolver o exercício. Que na hora que você resolver uma equação, você vai precisar fazer essa conversão rápida, tá certo? Então, né, depois vocês deixem isso anotado no caderno de vocês para vocês estarem consultando na hora de estudar. Mas vamos lá. Antes de entrar na equação exponencial, eu vou relembrar algumas propriedades de potência. Eu falo relembrar porque eu tenho certeza que a maioria de vocês já viu isso. Desculpa aqui que o celular tá virando. Já viu essas potências. A primeira potência, que a gente já até usou ali, seria b elevado a zero. Ou seja, b aqui seria um número, tá? Eu estou considerando que esse b é sempre um número positivo, tá? Porque se nenhuma dessas propriedades serve para número negativo. Depois eu vou mostrar um exemplo porque aqui, tá? A gente vai, todos os números que a gente estiver pensando, b aqui é porque a base, tá? E o expoente é o zero, né? Todo número elevado a zero é 1. A gente acabou de fazer alguns exemplos ali, eu posso falar mais outro exemplo aqui, né? 2 elevado a zero é 1, né? 5 elevado a zero é 1, 10 elevado a zero, ou seja, qualquer número elevado a zero é 1, tá certo? Né? Lembrando, número maior que zero, tá, gente? Pode ser fração também, tá, gente? E número negativo também elevado a zero é 1, mas é porque, como não vale para todas as propriedades que eu vou listar, por isso que eu estou trabalhando aqui. Até que essa propriedade aqui, o b poderia ser qualquer número, inclusive negativo, mas para outras propriedades não. Uma outra propriedade, né, que você já deve ter visto, se eu pego aqui o b elevado a x vezes b elevado a y, a gente costuma dizer bases iguais, conserva a base e soma os expoentes, né? Por exemplo, aqui vamos lá, se eu tiver 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2, né? Esse resultado, como a base é igual, as duas bases são 2, eu conservo a base e somo os expoentes, no caso 3 mais 2. Então, nesse caso, eu teria 2 elevado a 5, né? Se eu for lá na minha tabelinha, né, 2 elevado a 5 é 32, por isso que eu falei que é importante você trabalhar com essa tabelinha, né? 2 elevado a 5 que vale 32, né? Óbvio que eu poderia ter feito aqui, ó, mas é como o exemplo, né? 2 elevado ao cubo, 9. 2 elevado a 4, 2 elevado a 2, 2 ao cubo, 8, né? Que é 2 vezes 2 vezes 2. 2 elevado a 2 dá 4. 8 vezes 4, 32. Daria o mesmo resultado. Só que em algumas situações a gente vai precisar usar essa propriedade. Quando a base é igual, eu conservo a base e somo os expoentes, ok? Voltando aqui, uma terceira propriedade seria quando eu tenho a potência de potência, b elevado a x vezes y. Aqui a gente diz que a base iguais, eu conservo a base e multiplico os expoentes. Né? Vou colocar aqui como exemplo, por exemplo, 2 elevado a 3 elevado a 2. Aqui eu tenho uma potência de uma potência. Então, eu vou ter aqui
2 elevado, eu vou multiplicar os expoentes. Seria 2 elevado, 3 vezes 2, 6. 2 elevado a 6, se eu for lá na minha tabelinha, 2 elevado a 6 lá, desculpa aqui, 2 elevado a sexta dá 64, ok? Então, 2 elevado a 6, 64. Óbvio, eu poderia ter feito essa conta aqui, resolvo primeiro que está dentro do parênteses, 2 ao cubo, 8. 8 elevado a 2, 64, né? Mas eu estou querendo mostrar para vocês a propriedade, tá? A propriedade é uma coisa que você vai usar quando tiver necessidade, tá ok? Então vamos seguir em frente aqui. Voltando, uma outra propriedade que eu tenho aqui seria essa aqui, b elevado a x é igual a 1 sobre b elevado a menos x. Essa propriedade é que eu posso jogar um número para baixo que ele troca o sinal, né? Ou ao contrário, posso colocar b elevado a menos x aqui, mais aqui, tanto faz. Por exemplo, aqui eu vou dar mais alguns exemplos. Se eu tenho, por exemplo, 2 elevado a menos 3. Como o número é negativo, eu jogo ele para baixo, isso fica 2 elevado a 3. O sinal aqui que era negativo aqui fica positivo, tá certo? Então 2 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 1 vezes 2 elevado ao cubo, que é 8. 1/8, né? Se fosse o contrário, por exemplo, se eu tivesse 5 sobre 2 elevado a menos 3, eu posso jogar esse número para cima, o 5 já está em cima, esse 2 elevado a menos 3, eu jogo ele para cima, o expoente que era negativo, ele fica positivo, tá? Então, isso aqui é 5 vezes, resolve a potência primeiro, 2 ao cubo 8, 5 vezes 8 igual a 40, entendeu? A ideia é essa, qualquer que seja a situação, você pode pegar. O número está negativo em cima, você joga para baixo, que ele fica positivo. Se ele está negativo embaixo, você joga para cima e fica positivo. Quando não tem nada aqui, igual aqui não tem nada, eu coloco um 1 para o número ficar embaixo, né? 1 sobre alguma coisa. E o 1 é como se ele tivesse aqui, 1 é neutro, né? Ele não aparece. E quando tiver um outro número, né? No caso, igual aqui que eu tenho esse 5, o 5 permanece aqui e o outro número, né? Que está dividindo, ele sobe multiplicando, tá? Então, assim que funciona essa propriedade. Uma propriedade bem importante também. Uma outra propriedade que nós vamos ter que lembrar é a propriedade para tirar a raiz, que é quando você tiver, deixa eu até voltar para o preto aqui que estava fazendo, né, b elevado a x sobre n. Isso aqui é a mesma coisa que raiz enésima de b elevado a x. Né? Essa propriedade a gente usa ela para poder tirar a raiz de um número. Tá? Por exemplo, vamos supor que eu quisesse fazer essa conta. 2 elevado a 3 sobre 13. Né? Nesse caso aqui, eu poderia pegar isso aqui e passar para a raiz. Olha, eu passo para a raiz. Esse cara que está aqui, o n, ele vira o índice da raiz. Então, no caso, o que está embaixo vira índice da raiz. Raiz 13. E o 3 que está lá em cima, ele vai para cima. Entendeu? Então, virou raiz 3. Eu posso até fazer aqui. Virou raiz 13 de 8. Né? Isso aqui a gente só consegue resolver na calculadora. Mas o importante é que eu consigo fazer essa transformação. Essa propriedade é muito importante que muitas vezes a gente precisa tirar uma raiz. Né? E a gente costuma até dizer que isso aqui, quem está no sol vai para a sua. Deixa eu até desenhar um solzinho aqui bonitinho. Desenhar um solzinho aqui. Dizer essa propriedade de tirar a raiz. Eu tenho aqui a raiz n de b elevado a x. Isso aqui é igual, né? Mantém a base. O n que está aqui no sol, eu vou colocar ele aqui debaixo. Tá? Ele vai ficar debaixo do guarda-sol aqui. E o x que estava na sombra está aqui. A gente fala, quem está no sol vai para a sombra. Quem está na sombra vai para o sol. Então essa seria a nossa propriedade, tá? Veja como é que funcionaria. Por exemplo, se eu tivesse aqui
raiz de 2, né? Se eu quiser tirar essa raiz por algum motivo no exercício, a gente precisar de tirar, a gente vai dizer que isso aqui é 2 elevado, né? Observa, aqui está obscuro, aqui não tem nada, é como se fosse 1. E a raiz quadrada, quando ela não tem índice, é como se fosse um 2. Então, esse 1 que está na sombra, ele vai vir pro Sol. Esse 2 que está no Sol, ele vai vir para a sombra. Então, raiz de 2 é a mesma coisa que 2 elevado a meio, tá? Então, essa propriedade ela vale tanto quando você tiver uma fração quiser passar para raiz, quando você tiver uma raiz quiser passar para fração, tá certo? Aí eu vou gravar um vídeo de equação exponencial. Por enquanto, nós ficamos só na propriedade de expoente, né? Então, a gente vai ficar nessa propriedade de expoente e depois eu volto para gravar sobre equação exponencial.